E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu De carro. todo motorista, como um dos usuários da estrada, e demonstrar o máximo de atenção na estrada, especialmente ao atravessar uma faixa de pedestres. Caso contrário, você pode atropelar um pedestre, deixá-lo aleijado e, na pior das hipóteses, tirar-lhe a vida. O que uma faixa de pedestres, o que ela e quais são as regras para atravessar essa seção da via, estabelecidas por lei, vamos contar neste material. Definição legal da placa Travessia de Pedestres. A travessia de pedestres e uma seção da estrada criada especificamente para a travessia segura da faixa de rodagem por pedestres. Um sinal especial e usado para marcar a passagem de pedestres. Ela tem o formato de um retângulo com uma pessoa negra atravessando a pista no centro. Outra sinalização de travessia de pedestres que pode ser encontrada na estrada e a sinalização rodoviária, que agora está disponível em duas cores, branca e amarela, anteriormente apenas branca. Variedades de travessia de pedestres. De acordo com as regras de trânsito atuais, as principais variedades de travessias de pedestres são regulamentada, localizada diretamente na via, e todo o tráfego irregulado por meio de um semáforo instalado nas proximidades. Não regulamentada. Também localizada na faixa de rodagem, mas sem um semáforo instalado nas proximidades. O pedestre, nesse caso, tem prioridade sobre os motoristas. Subterrânea e elevada. Essa é uma construção especial, projetada especificamente para o movimento seguro de pedestres longe da estrada e dos carros. Há também outro tipo de travessia de pedestres, que implica a presença de uma área de maior segurança na via, em outras palavras, uma ilha de segurança. Esse é um tipo especial de marcação na qual os motoristas são estritamente proibidos de trafegar. Como regra, ela está localizada no centro de 2 ou 4 faixas de tráfego. Essa travessia de pedestres é marcada em todos os lados com faixas brancas grossas ou ilimitada por uma linha de parada especial e um sinal correspondente. Regras para atravessar uma faixa de pedestres. As regras de trânsito estabelecem as regras relevantes que determinam a ordem em que os motoristas devem passar por uma faixa de pedestres. Dependendo das variedades e peculiaridades de uma determinada seção da estrada, essas regras podem ser diferentes. Vamos examinar em detalhes como passar por um tipo específico de faixa de pedestres, travessia de pedestres regulamentada. Nesse caso, devem ser instalados semáforos para pedestres e motoristas. Ao atravessar um trecho da rua, o pedestre deve prestar atenção aos 2 principais sinais de trânsito: vermelho, proibido trafegar, e verde, permitido trafegar. Para os motoristas, os semáforos não são diferentes daqueles instalados em cruzamentos comuns. Se o sinal amarelo piscar, o pedestre adquire automaticamente a prioridade na via. Uma travessia de pedestres não regulamentada e um tipo de sinalização marcada por uma placa ou um semáforo de identificação especial, com um sinal amarelo intermitente. Nessas seções da estrada, é estabelecida a prioridade dos pedestres sobre os motoristas. Leia também informações completas sobre a placa Cycle Lane, faixa para ciclistas, direitos e deveres dos pedestres em uma faixa de pedestres. Apesar da vantagem na travessia, a legislação estabelece uma lista de deveres para o pedestre, que ele deve observar no momento de atravessar a seção relevante da via. Em primeiro lugar, ele deve se certificar de que os motoristas deem passagem a ele. Se perceber que um motorista não lhe dá passagem, ele deve parar, deixar o carro em movimento passar e só então continuar dirigindo. E, apesar do fato de que o pedestre participante estará certo em todas as situações, esse comportamento o salvará de um possível acidente. De acordo com a lei, as pessoas podem atravessar a rua somente em locais especialmente designados. Conforme observado anteriormente, eles são indicados por uma placa apropriada e uma faixa de pedestres.
Apesar de sua vantagem, mesmo em uma seção de estrada regulamentada, o pedestre é obrigado a olhar para os lados. Dessa forma, ele pode salvar sua vida se um motorista inescrupuloso ou desatento aparecer de repente na estrada. Deveres dos motoristas. Quando um motorista vê uma faixa de pedestres e o sinal correspondente, ele deve reduzir a velocidade e estar pronto para parar o carro logo antes que um pedestre esteja prestes a atravessar a via. Essa regra também se aplica a situações em que o tráfego é regulado por um semáforo instalado próximo a uma faixa de pedestres. O motorista também tem o pleno direito de passar pela zebra da estrada, mesmo quando uma pessoa estiver caminhando sobre ela, mas somente na condição de que isso não represente uma ameaça à sua vida. Por exemplo, um trecho de estrada consiste em 4 faixas. Consequentemente, a zebra da estrada nesse local é muito longa. Portanto, se o pedestre estiver do outro lado da estrada em relação ao carro, o motorista tem todo o direito de continuar dirigindo. Nas situações em que o participante pedestre tem prioridade e o motorista, por algum motivo, não o deixou passar, ele será obrigado a incorrer em uma penalidade. Penalidade por trafegar incorretamente em uma faixa de pedestres. O proprietário do carro que não deixou passar o pedestre na seção relevante da estrada, de acordo com a legislação estabelecida, recebe uma multa, cujo valor é de 1.500 a 2.000 rublos. Ela pode ser recebida diretamente dos policiais de trânsito, por correio, de câmeras especiais que registram automaticamente todas as infrações de trânsito. No primeiro caso, o motorista precisa ser particularmente cuidadoso. Se um policial o parar e imediatamente começar a preencher o formulário de uma resolução, ele deverá recusar e, em hipótese alguma, colocar uma assinatura pessoal. A formalização de violações que exigem uma base probatória e procedimentos subsequentes e realizada exclusivamente com o uso de um protocolo. Ele registra todas as circunstâncias da situação, seus participantes, e depois disso, todos os materiais são enviados ao tribunal. Assim, todo o processo de registro deve ser o seguinte: o policial de trânsito é obrigado a parar o carro, cujo proprietário não perdeu o pedestre na seção relevante da estrada. Depois de parar o motorista, ele deve chamar o participante do trânsito que não deu passagem ao pedestre. E, no final, redigir um protocolo. Leia também: instalação de um freio de mão hidráulico com as próprias mãos. A segunda versão da penalidade inclui todas as evidências que mostram o carro, seu número de estado, bem como o pedestre, que o motorista impediu de atravessar a rua. Contestar essa penalidade é muito difícil, mas em alguns casos é possível. Situação em que um pedestre pode ser culpado. A prioridade de um pedestre em uma faixa de pedestres não significa que esse usuário da via esteja sempre certo. Às vezes, há situações em que um motorista pode não ser culpado pelo fato de uma pessoa ter pulado repentinamente na faixa de rodagem. Nesses casos, o tribunal geralmente fica do lado de ambas as partes e determina a necessidade de indenização mútua por danos. Por exemplo, se um pedestre pulou repentinamente na pista e o motorista o notou apenas no último momento, ambos são culpados. O pedestre deve pagar pelos danos ao carro e o motorista deve pagar pelo tratamento necessário. Entretanto, mesmo nesse caso, há algumas exceções. Assim, por exemplo, se o tribunal não puder provar o fato de que o dano causado à saúde de um pedestre não foi culpa do motorista, então o segundo participante não é obrigado a compensar o dano. Além disso, se o motorista, ao tentar evitar uma colisão, danificou não apenas o carro, mas também prejudicou sua saúde, o pedestre e é obrigado a reembolsar o valor do conserto do carro e do tratamento de seu proprietário. Algoritmo de ações em caso de colisão com um pedestre. A pior situação que pode acontecer em uma faixa de pedestres é atropelar uma pessoa. Se um motorista atropelar um pedestre, ele deve agir de acordo com as instruções a seguir, pare o veículo e acenda as luzes de emergência. Certifique-se de que o veículo e o pedestre atingido estejam em segurança na faixa de rodagem. Chame imediatamente a equipe médica e os policiais de trânsito. Se necessário,
preste os primeiros socorros à pessoa ferida. Aguarde a chegada de especialistas e formalize o acidente da maneira prescrita por lei. Resumindo tudo o que foi dito acima, mais uma vez observamos que a faixa de pedestres e uma seção da estrada na qual é necessário manter atenção especial tanto para os pedestres quanto para os motoristas. Ao infringir as regras e causar um acidente em uma faixa de pedestres, é importante agir estritamente de acordo com a lei. E o principal, em tais locais, em nenhum caso é impossível se apressar, pois, caso contrário, isso pode levar a consequências irreversíveis. Em conclusão, a travessia de pedestres é um aspecto fundamental para a segurança no trânsito, e compreender o conceito das placas, seus tipos e as regras associadas é essencial para todos os usuários das vias. Ao respeitar essas sinalizações e seguir as normas, contribuímos para um ambiente mais seguro e harmonioso. Lembre-se sempre, a atenção e o respeito às regras de trânsito são responsabilidades de todos. Obrigado por assistir e até a próxima!